E aí, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. A gente grava o podcast aqui e vocês assistem sempre nas quintas-feiras, né? Que é o dia que a gente roda. Então, essa aqui vocês vão ver daqui 2 semanas rodando, porque a gente já tem umas gravações anteriores. Mas hoje estou recebendo aqui o secretário de Administração e Patrimônio do município de Porto Alegre, André Barbosa. Eu sempre falo aqui, André, que eu gosto muito de receber todo mundo. Aí fala isso para todo mundo, né? Falei há poucos dias pro nosso amigo aí, vereador de Solidariedade, inclusive. E aí ele disse, fala isso para todo mundo. Eu falei, eu falo, né? Porque depois eu me vendo aí com os caras, que eu sou amiga dos caras e tal. E muito feliz de receber. Mais do que tudo, da posição que tu estás hoje, tem uma longa história na política, né? Especialista em direito eleitoral, então já fez muita campanha. Acho que o André, ele tem meio uma chancela que eu falo assim, eu não sou esquerda nem direita, né? Eu vou trabalhando e vou vendo ali conforme as melancias vão se ajeitando, né? Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo, com todo o teu público, mas antes de mais nada quero te cumprimentar aqui pelo trabalho, né? Pela iniciativa de montar esse podcast. Eu tenho assistido várias vezes, né? Até ontem foi pro ar o nosso amigo Janta, vereador aqui de Porto Alegre. Então, é uma alegria estar aqui contigo, bater um papo, falar sobre tudo, inclusive sobre política, eleição, que eu acho que o cidadão tem que começar a se envolver mais na política, né? A gente tem visto nos últimos anos uma abstenção enorme nas eleições e isso nos preocupa, né? Porque as gestões acabam sendo eleitas, né? Os governantes acabam sendo eleitos com uma maioria falsa, né? Do eleitorado, porque a grande maioria não tem comparecido às urnas. Então, isso é preocupante. Então, um programa como este, né, um podcast que hoje utiliza muito as redes sociais, a gente precisa disso, acaba nos ajudando a mobilizar e conscientizar o eleitorado a participar, ao cidadão a participar do dia a dia da política, né? Então, é uma alegria estar aqui contigo. O que a gente mais vê nesse momento da política, assim, é sempre as dúvidas, né, que candidatos nos trazem. E quando eu pensei no iceberg, eu sempre disse, cara, eu vou mostrar tudo que é embaixo, que as pessoas não veem, né? Então, já veio para a mesa aqui muitas pautas que eles têm dúvidas, né? Ou que já aconteceu e pode acontecer num município menor. Vamos lá, eleição de Porto Alegre, a não eleição do Fortunati, que aos 45 do segundo ali teve, né, uma parada da eleição dele e não participou. Teve um problema ali de filiação, de colocar. Então, o que eu sempre falo para os candidatos vejam se está tudo certo no seu município, converse com o jurídico. Eu sempre falo, tem 2 coisas importantes na campanha que é o primeiro passo. Antes de tudo, quando eu acordei e decidi que eu vou concorrer, jurídico, para ver se está tudo certo com o partido, contigo, se tu tem todas as certidões, né, tua filiação. E outra é a contabilidade, que eu sempre falo, quer derrubar uma campanha, vou mexer na contabilidade, né, porque se não fechar, não assume. E o jurídico, para mim, no ponto inicial, quando eu decido assim, eu vou concorrer, eu vou fazer essa chapa, é o mais importante nessa preparação. Com certeza. Na verdade, todo aquele cidadão que pretende concorrer, seja a cargos majoritários, né, prefeito, governador, vice-prefeito, vice-governador, e também os parlamentares, né, o vereador, o deputado, ele tem que ter a consciência que ele não vai conseguir sozinho o sucesso eleitoral. Ele tem que montar um time, ele tem que se preocupar com a sua coordenação de campanha, né, ele tem que buscar uma equipe, ele pode ter um colegiado, pode ter um coordenador, mas também na questão jurídica, que é muito importante, tem todo o aspecto legal a ser seguido. A eleição ela tem um controle do Estado muito grande, Estado que eu falo lato sensu, né? Controle estatal, porque sim, é uma disputa que envolve muita emoção, mas na verdade nós estamos elegendo nossos representantes, nossos governantes, então tem que ter uma isonomia, e o Estado prega isso, né? Toda a legislação ela mira nisso, garantir a isonomia entre aqueles candidatos que estão concorrendo. Então, tu precisa ter um jurídico, precisa ter um bom financeiro, um contador, que vai fazer toda a prestação de contas do candidato. Tu tem que ter um craque, o melhor possível, na mídia, na comunicação, né, para ajudar o candidato a se comunicar com a sociedade, porque, na verdade, ali, o candidato ele é um produto a ser escolhido pelo cidadão, dentre vários.
Então, se ele não se destacar, se ele não se posicionar, se ele não conseguir concatenar as ideias, as propostas, né, ele não tem chance alguma. Né, porque nós temos, numa eleição para vereador aqui em Porto Alegre, mais de 700 candidatos. E somente 36 se elegem. O que esses 36 fizeram de diferente? Montaram boas equipes, né, tiveram um bom jurídico, tiveram um bom profissional de comunicação, um bom contador, porque também não adianta se eleger e ter problema nas contas. Isso, né? Porque isso cria um problema futuro, né? E pode também criar um problema no presente, de cassação de mandato. Então, tu tá certíssima. Nós precisamos, sim, conscientizar a gente que já participa há muito tempo desses pleitos eleitorais. Eu sou advogado há mais de 25 anos, tenho especialização nessa área eleitoral, mas também já atuei nas coordenações de campanha, né? Ali nos bastidores da campanha, tanto majoritária quanto proporcional, a nível municipal, estadual e federal, né? Então, a gente tem essa experiência e é um trabalho muito complexo, sabe? Muito complexo. Envolve um custo muito alto financeiro de campanha. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, essa discussão que tem que ser feita, sabe, com quem pretende concorrer. Né? Porque o eleitor, ele não se interessa muito pela eleição, ele se interessa quando chega perto. Então, se aquele candidato chega com uma equipe boa e consegue usar o pouco tempo que tem do interesse que esse eleitor tem pela campanha, e é muito disputado aquele momento, então tu tem que ter uma equipe boa para te diferenciar, para conquistar o voto, buscar um bom discurso, ter uma sacada de momento, né? O que interessa hoje para a população discutir. Interessa falar da gasolina, do preço da gasolina, ou do buraco na rua que não foi tapado? Isso aí tem que ter uma equipe que aconselhe, né, o candidato, que oriente o candidato. E não é fácil. Com as redes sociais, as campanhas passaram a ter um interesse maior, uma variedade de canais de comunicação em várias redes, várias formas, né? Inclusive esse formato daqui, que é fantástico, é totalmente inovador. As campanhas vão cada vez utilizar mais esse tipo de formato de comunicação com o eleitor, né? Até porque isso fica disponível nas plataformas, então pode ser acessado e compartilhado a qualquer momento. Então a audiência é muito maior do que um programa ao vivo. Essa é que é a verdade, né? Porque ela tem, e bem produzido como tem um alcance enorme na população. Agora, a gente também não pode esquecer que tem que ter qualidade. Não adianta o candidato falar e não dizer nada. Sabe? Não ter proposta, só buscar promoção pessoal. Sabe? O eleitor está ligado nisso. Então, tu tem que ter proposta, tu tem que ter trabalho realizado, sabe? Tu tem que, sim, dialogar com a comunidade, mas não um discurso vazio. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Ainda mais em Porto Alegre, com um eleitorado super qualificado, politizado. Né? Isso aí. Só está desinteressado, como eu disse. E isso acarreta muito na abstenção, né? E no voto branco e nulo. Se tu somar isso, é uma loucura, porque branco, nulo e abstenção sempre ganha eleição em Porto Alegre, e tem ganhado ultimamente, somente no segundo turno. Então, apesar de politizado, o eleitorado em Porto Alegre anda desinteressado pela eleição. A gente acompanha números, né? E o que a gente nota é que por mais que teve agora em 2022, um fomento ali para os jovens fazerem um título, quem não tinha, e vamos votar. Mesmo assim, deu uma mudança, mas não foi muito, né? E bem isso que tu trouxe, a rede social, ela entrega muito mais tempo. Então, vamos lá, um partido que não tem muito tempo de TV, tem a rede social, vai ter que trabalhar. Tem a falsa história, né? Eu sempre digo falsa história porque não foi só isso que elegeu. Que o Bolsonaro não tinha tempo de TV e que usou da internet, né? Lá em 2018, na eleição.
Mas também tem toda a história de um desgosto, né? Do que aconteceu, que as pessoas estavam cansadas, toda a história de mensalão e nananã, a rejeição do PT. Deu aquela eleição ali, sim, pro Bolsonaro, mas não foi só a internet. É aquilo que eu falo. Não adianta tu ter aí 50 mil likes e fazer 800 votos na urna, né? Também não vai adiantar. Tu tem que entender. O mais difícil, eu sempre falo, André, é tirar o virtual pro presencial. Porque o cara que te curtiu lá, tu tem que ter uma equipe de assessoria que vai chamar o cara e vamos dizer, e aí, tudo bom? Qual bairro tu mora? Vamos marcar uma reunião. Tem que ter essa ferramenta, né? E o que acontece hoje nos primeiros dias de campanha, puxando mais pro teu lado, assim, que é do direito. Os candidatos chegam para nós sem saber o que pode e o que não pode. O que eu posso fazer na internet, o que eu posso fazer, eu sempre falo, na pré-campanha tu pode fazer tudo, você não pode pedir o voto, né? Antigamente, lá em 2014, ali, depois da eleição de 2020, mudou um pouquinho, né, o que acontecia. Porque em 2020, tu podia impulsionar antes, mas durante a campanha não. Chegou 2022, mudou. Tu podia impulsionar durante a campanha. Então, era muito novo, né? Eu me lembro que eu dava treinamento para vereador em 2020, município pequeno, que eu ensinava como curtir, compartilhar e comentar. Hoje é natural, né? As pessoas curtem, compartilham, é tudo muito natural. Lá em 2020, tu fazia essa estratégia, vir para as pessoas verem, porque era pandemia, não tinha como. E a maior dúvida é o que pode e o que não pode, né? Eles estão sempre nessa. E aí, eu sempre falo assim, pode isso? Não sei, eu vou ver com o advogado, porque é de interpretação, esse pode ser que pode, esse pode ser que não, né? É verdade. Tu sabe que tocou num ponto fundamental. O candidato, hoje, ele não fica refém daquele tempo de TV, sabe? O tempo do partido, né? Para poder fazer a campanha. Porque o legislador, ele, há pouco tempo atrás, fez uma alteração na legislação, muito interessante. Diminuiu o tempo de propaganda oficial de TV, que baixou para 45, 50 dias, depende do calendário, e antes era 3 meses antes da eleição. Isso aí. Só que aí as campanhas ficavam mais caras, sabe, mais pesadas, porque o eleitor só se interessa nos últimos 15 dias. Só vai decidir o voto naquele período ali. O voto para vereador, para deputado, até para majoritária define um pouco antes, né? Mas com o encurtar do período oficial de campanha, também houve a possibilidade da pré-campanha, de atos de pré-campanha, que não são considerados atos de campanha. Como tu disseste, hoje, se o cidadão, no momento da pré-campanha, não pedir voto nem apoio, nem mencionar a sua candidatura, ele pode tudo. Pode tudo. E isso está consolidado na jurisprudência. Porque na jurisprudência nós tínhamos também a figura da propaganda subliminar. Então cabia tudo ali, antes da alteração do prazo de propaganda, né, que ficou mais curto. Então, com a pré-campanha, a jurisprudência consolidou. Hoje, o candidato ele pode fazer tudo, sabe? Organizar, fazer os movimentos, falar sobre a política, sobre as necessidades, o que ele pensa sobre a política, sabe? Mas sem mencionar que é candidato, pode até dizer que é pré-candidato, ele pode até dizer que é pré-candidato. Olha, eu sou pré-candidato, vou disputar uma vaga na convenção do meu partido e estou defendendo isso, defendendo aquilo, tal. Só não pode pedir voto, falar que é candidato. Só isso. A jurisprudência hoje está consolidada nesse sentido, porque havia muita dúvida. Claro, tem vários atos de pré-campanha que isso sim gera dúvida. O que eu posso fazer? Posso reunir num ginásio, num CTG, tantas pessoas e falar? Posso reunir um grupo para bater um papo, organizar minha campanha? Muitas dúvidas acontecem. Então, e também com as redes sociais, né? O que eu posso falar na rede social? Sabe? Eu posso compartilhar algum assunto? Sabe? Eu posso fazer um comentário? Os meus simpatizantes, eles podem comentar? Pode declarar voto antecipadamente em mim? Qual é a responsabilidade que eu tenho em cima disso? Com um comentário que menciona a eleição, ainda que eu não tenha feito uma postagem pedindo voto? Como é que eu procedo em relação a isso? São muitas dúvidas, né, que surgem durante a pré-campanha e também na campanha, muito mais, porque aí tem a guerra digital. Aí tem um vigiando o outro. E aí pergunta para o advogado, tá, mas o que o meu adversário está fazendo ali tá certo? Não gera direito? A sempre mais verde. Sabe, direito de resposta hoje é o que norteia o grande volume hoje de demandas no judiciário,
É direito de resposta, é rede social, sabe? É calúnia, difamação. Sabe? Os cartórios trabalham enormemente fazendo ata notarial. Imagino. Né? Porque é um requisito para fazer qualquer representação, uma ata notarial atestando que aquela postagem está no perfil do adversário, do candidato. Então, esse período da pré-campanha é um período riquíssimo para o candidato aproveitar, principalmente aqueles partidos que não têm tempo de TV suficiente. Né? E para quem concorre a vereador, o tempo de TV, ele, a não ser aquelas inserções que são positivas, o tempo de TV normal não, digamos assim, não decide a eleição. Não tem nem tempo, né? Tem partidos que são muitos candidatos e aí as pessoas olham ali, por que o fulano fala mais, o fulano fala menos, esse partido tem mais tempo, né? Existe ali a divisão, né? Referente a número de cadeiras e toda aquela história que acontece tudo no bastidor. E aí tem vezes as pessoas, vamos gravar o tempo de TV. Aí eu vou com o candidato, ele trouxe um texto, 20 linhas. Não, amigo, tu vai falar o teu nome e o teu número. Tá, mas eu quero falar mais, mas não tem tempo. Todo mundo tem falado. Eu falava, vamos fazer a chapa. Sou Isis Vargas, meu número é tal. Tá, mas é isso o tempo de... É isso. Porque todo mundo precisa aparecer. O que tu precisa fazer? Precisa ter a ferramenta da internet. Claro. Né? Outra dica que eu dou, eu criei um slogan para mim, agora eu já sou vereador, e esse é o slogan do meu mandato, né? Sei lá, o vereador do povo. Vai chegar na campanha, amiguinho, tu não pode usar esse. Então, guarda o melhor para a campanha. Porque se tu usar o teu slogan na pré-campanha, esse que tu quer, que é a tua marca registrada, na campanha eles vão dizer, não, tu já usava esse slogan lá, é campanha antecipada. E muitas vezes, mas ninguém vai falar. Bom, aí depois a gente vai interpretar lá na justiça, porque pode vir alguma... E normalmente, quando tu já tem mandato, é que vem mais... Eu sempre venho mais chumbo, né? Porque daí tu já tá de olho o que tu tá fazendo, como tu tá fazendo, né? Tu já tem mais visibilidade... Tem mais espaço. Outro ponto importante. Por isso que é bom falar com uma craque em comunicação aqui, né? Sabe tudo. Então, isso é interessante, porque tu tem um cuidado que tem que ter com o que tu vai falar, né? E te comportar. Então, eu vejo que os candidatos eles precisam de preparo, porque eles muitas vezes acham que uma frase é importante e não é importante. Tem que ouvir o profissional, cada vez mais. Não é o que eu acho que é legal, a pauta que eu acho que é legal vai dar resultado eleitoral. E às vezes isso está desconectado com o que o povo realmente quer. Será que o povo não quer saber se tem um posto de saúde perto da casa dele? Ou se o posto de saúde vai ficar aberto até mais tarde? Ou se a creche vai ficar aberta até mais tarde? Será que para aquela mãe é mais importante isso do que uma frase de efeito? Então, acho que o papel, né, do profissional de comunicação na eleição ele é fundamental. Assim como o jurídico, né, assim como o contador, uma boa coordenação de campanha, sabe? E também, é evidente, a busca do voto. Tem que te organizar, tem que ter aquele contato com as lideranças, né? Tem que estar preparado para isso. Agora, é uma coisa interessante, né? O candidato que concorre à reeleição, a vantagem dele em relação aos demais é enorme. Isso aí. Enorme. Quase assim, desproporcional. Por quê? Ele já está exercendo o mandato. Ele já se posiciona como parlamentar, ou como vereador, ou como prefeito. Ele, no dia a dia, usa muito bem as redes sociais, e hoje todos estão usando bastante as redes sociais, falando do seu trabalho, da sua atividade. Então... E o tempo também em espaços de comunicação tradicional, né? Os meios de comunicação. Então, ele tem uma pauta no jornal, ele tem espaço na rádio, ele é convidado. Porque em eleição existe que tu não consegue espaço para ti, né? Porque é equidade, ele tem que dar para todo mundo. Então, a equidade é o horário eleitoral ali, que é igual para todo mundo, né? Eles conseguem um furo ali para mim. Que jeito? Pela lei eu nem posso, pela lei... A gente que é da comunicação, a gente tenta uns espacinhos, né? Oi, tudo bom? Será que posso botar fulano? Aí já vem... pois é, não me deixaram, porque existe a lei da equidade nesse momento, né? Que não pode. Então, o profissional, o cara que já tem mandato, o político que já é mandatário, ele tem uma enorme vantagem, como tu disse. Ele tá no meio de comunicação, ele tá no jornal, ele tá na rádio, ele tá de manhã dando entrevista às 7 da manhã, no horário que o cara tá indo trabalhar. Fica desproporcional para quem não tem. Eu sempre cito, né, que a concorrência é tipo assim, um leão lutando com um cachorro.
Então, o cachorro tem que vencer o leão na campanha. Esse é o desafio do candidato de primeira viagem. Aquele que não tem mandato contra o que tem mandato. Tu imagina um deputado federal com o volume de emendas que tem, com a equipe que tem em Brasília, com a equipe que tem na base, com a estrutura que tem de mídia, com todo o trabalho ao longo de 4 anos, com o fundo eleitoral, que os deputados acabam levando o maior volume de recursos, evidentemente, né, contra aquele candidato, né, que está começando. A chance dele ter sucesso é quase zero. Quem é que se destaca? É aquele candidato que já foi alguma coisa, que já foi deputado, que já foi prefeito, que já foi comunicador, né? Que tem uma atividade já reconhecida e que se apresenta. Nós temos vários exemplos, né? Nem vou citar nomes, né? Que aí realmente tem chance. Agora, aquele que é desconhecido, a chance é quase zero de disputar com alguém que já tem mandato. E isso acontece também para vereador, né? Claro que para vereador tu ainda consegue te organizar, né? E ter alguma chance, dependendo, né? Do partido que escolher, dependendo da quantidade de votos que fizer, essa coisa toda. Mas não é fácil o desafio, eu acho que é desproporcional. A legislação precisaria avançar nesse sentido para garantir realmente isonomia. Né? Hoje nós temos um fundo eleitoral, mas quem comanda o fundo eleitoral é o partido, né? É a direção nacional do partido, que geralmente é formado por deputados e senadores. Então, esse recurso, ele vai, né, na sua maioria, para os deputados que já são eleitos, que buscam a reeleição. Então, a renovação que a gente busca na política fica comprometida. É umas perguntas que a gente faz, né? Quando o cliente vem pra gente, tá, mas olha só, quanto que tu tem pra campanha? Porque tem que botar o pé no chão, né? Ter noção que uma campanha de deputado aí gasta milhares de reais. Milhares. Milhões, né? Então, vamos lá. Tu vai ter recurso, porque o partido me prometeu isso, o meu recurso é esse. Não. Tá, então vamos esquecer o recurso do partido. Mas eles me prometeram. Olha, eu já saí zerado de campanha. Eu já saí zerada de campanha, porque não vem, porque a na hora, eu sempre falo, na hora de ir lá, sentar e te convidar para ser candidata e nós vamos te dar esse apoio, isso é uma história. Existem pesquisas dentro dos partidos que mostram quem são os que mais vão performar. Normalmente, quem já tem a cadeira ali é os que são mais, que vão ganhar a maior fatia do bolo. Essa é a realidade. Então, assim, vamos pegar um exemplo prático de um candidato. Marcel Van Hatten não ganhava a maior fatia do bolo. Não aparecia nos programas de TV com mais extensão. Não era os prioritários nos municípios, que o município vai lá, nós vamos apoiar o fulano que vem de cima, né, o comando. Ele não era, e ele performou e fez. Agora sim ele está nesse momento e nesse espaço, mas ele não tinha. Então, assim, é difícil de conseguir? Mas o que ele fez? Ele fez uma onda, né? Ele fez um tsunami para conseguir chegar nesse espaço. Se tu galgar devagarinho, sinto muito. Vai ser bem difícil. Tu citaste um exemplo importante, vou seguir no teu exemplo, do Marcel Van Hatten, que é um bom deputado, um jovem deputado, e tem uma atuação muito importante no Congresso. Agora, quantos Marcéis Van Hatten nós temos entre os nossos 30 e poucos deputados federais? Quantos? Essa fórmula que ele utilizou, ele nasceu politicamente, né, como deputado federal, né, como um candidato com potencial de se eleger através do fenômeno das redes sociais. Ele se comunica bem, ele sabe utilizar as redes sociais, tanto que se elegeu e se reelegeu muito bem, sem um partido. Isso aí. Né? Porque o Partido Novo é um partido que, na verdade, é um movimento, né? Representa um segmento da sociedade, mas não funciona praticamente como um partido tradicional. Tem regras próprias, inovadoras, não entro no mérito se é correto ou não é, mas são ideias inovadoras, até pelo nome. Agora, não é um modelo utilizado pela maioria dos candidatos. Né? A maioria dos candidatos tem apoiadores nas regiões, faz aquela política que eu nem chamo de velha,
faz a política tradicional. Eu gosto dessa política. Eu sempre É a falo, política pra mim do- tem que ter base, porque senão não vai ter voto, né? É aquela política do olho no olho, da família, do contato com a base, com as viagens, os roteiros pelo interior. Então, este é um modelo que está dando certo porque elege a maioria dos deputados, elege a maioria dos vereadores. Agora, é aquilo, né? Tem que se comunicar bem, tem que ter um bom discurso com conteúdo, né? Tem que ter uma proposta e tem que dialogar e entender, ter empatia com o eleitor, entender o que o eleitor está querendo. Sim. Não fazer um discurso A e o eleitor querer o B. E aí não tem essa desconexão, aí leva ao fracasso eleitoral. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Como o candidato que está nos vendo hoje, né? Qual a decisão que ele tem que tomar? O que ele precisa fazer para ser candidato? Bom, primeiro ele tem que ter vocação, né? Ele tem que saber, ele tem que se colocar na posição de um parlamentar, de um vereador, por exemplo, que é a nossa próxima eleição aqui em Porto Alegre. Ele se vê atuando na Câmara de Vereadores? Ele se vê e aceita participar de reuniões de comissão? De participar de reuniões nas comunidades? A família vai topar isso? Sabe? Tem que dialogar. Não adianta, eu quero ser candidato. Não, mas tu tem uma família, tu tem amigos, tu te vê exercendo o mandato, tu gosta disso, tu gosta do contato com o povo, sabe? Tu sabe que tu não vai poder dizer não para vários convites, É isso aí. para vários aniversários, para vários eventos, tu não vai poder dizer não, porque senão tu tá trabalhando contra o teu mandato. Vai abdicar da tua família, de momentos juntos. É isso que tem que definir, senão nós vamos ter um parlamentar frustrado, o cara que conseguiu se eleger, desempenha um péssimo mandato, porque não pensou nisso antes. E aí me pergunto, mas André, por que tu não concorre? Tu sempre esteve envolvido aí. E eu te digo, eu fiz esse exercício. Eu pensei, olha, eu tenho 3 filhos, né? E eu sou advogado há muito tempo, vivo da minha profissão, estou secretário, né, de administração e patrimônio hoje em Porto Alegre, por uma contingência, por um convite do meu amigo primeiro, né, e agora prefeito Sebastião Melo, e que eu não tive como não atender, né, ajudei, né, assim como tantas pessoas ajudou ele a conquistar esse mandato, né, e eu não tive como dizer não para ele, né. Tive pouco tempo para pensar no convite, mas se tu me perguntar, André, tem vontade de concorrer a cargo eletivo? Eu disse, olha, eu até teria vontade, mas eu não me vejo naquele dia a dia da política, naqueles compromissos de comissão, de fazer a discussão, de não poder dizer não a agendas, né? Porque eu acho que se tu aceita um desafio desses, tu tem que, no mínimo, ir conversar com as pessoas, tu tem que dialogar, tem que visitar, tem que ir para as comunidades, tem que atender a imprensa, a comunicação, tu divide o teu dia, né? Tu acaba ocupando grande parte do teu dia com o mandato. Uhum. E isso que as pessoas têm que pensar, se vale ou não vale a pena, se isso cabe na tua vida pessoal. Não a tua vida pessoal cabe dentro do mandato, é o contrário. Tem que Tu não ter tá ali para te alma. locupletar. Não tá pelo salário, tu tá por uma missão. Tu vai limitar o teu tempo, né? Tu pode ter problema na tua profissão, Isso aí. tá? Porque a política não é carreira. Não existe candidato de carreira, né? Vereador de carreira. Não existe plano de carreira para mandatário. É verdade. Existe um tempo que tu dedica da tua vida ao bem comum, ao interesse público. Eu tô falando daquele político sério, tá? Não... Não que entra na política para se locupletar e botar, né? Tu sabe que tem muitos aí. Não, o ego, eu sempre falo, trabalha com o quê? Trabalha na política, eu vou te ver como é que é lidar com egos. Aí é que tá. E vou te dizer, tem a maioria dos nossos vereadores, a maioria dos nossos deputados, são gente séria, trabalhadora, sabe? Verdade. E escolheram a política como missão, tem vocação. E o dia se eu descobrir um dia que eu tenho vocação para isso, que eu no dia a dia vou conseguir conciliar minha vida pessoal com a vida do mandato, com o mandato em si, né? Aí pode ser que eu mude de opinião, né? Mas se tu me perguntar hoje, tem vontade de ser candidato? Eu não tenho.
E ajudo porque gosto, ajudo os meus amigos, trabalho para os meus clientes nas eleições, né, na minha área do direito eleitoral. E fazendo uma propaganda aqui, até nos últimos anos a gente tem dado sorte, né, para os nossos candidatos. E então, eu acho que isso, o exercício do mandato, ele é uma, sabe, é um ato sublime do ser humano. Tu tá ali trabalhando para o próximo. E às vezes, muitas vezes, ganhando um salário muito menor do que tu ganharia na iniciativa privada. Sabe, verdade. Sabe, o advogado, se ele estudar, se ele se dedicar, se ele aprender no dia a dia, ele tem bom mercado. Ele consegue ganhar bem, digamos assim. Ele consegue ter uma boa remuneração, sabe? Então, eu creio que tomara que esse nosso podcast seja assistido por muita gente, vai ser, né? E que muitos cidadãos pensem nisso. Eu vou entrar na política? Ótimo. A gente precisa de quanto mais gente, melhor na política. Mas faça um exercício para ver se o exercício de um futuro mandato vai caber na vida pessoal. Então vai criar problema no teu relacionamento, a relação com teus filhos, se isso vai te dar prazer, se tu vai ter tempo para isso, sabe? Não adianta ter um parlamentar que se elegeu e não fala com o povo, não vai à agenda, não conversa com ninguém, tá ali só para fazer rachadinha, entendeu? Tá para ganhar dinheiro. Então esse político ele tem que mandar para casa. Não tem que estar lá na Câmara, não tem que estar no Congresso. Tem que estar em casa, né? Ou buscando emprego em algum outro lugar. A gente precisa de político que queira esse contato com o povo, que faça as agendas que têm que ser feitas, né? Então Aí eu sempre falo, a eleição, os 45 dias de campanha é o mais fácil. Porque tu vai tocar 45 ali, é insano. Quem tá em campanha sabe, não dorme, não come, faz roteiro, dorme meia-noite, super bem, acorda às 3 da manhã com uma bomba que alguém deixou pra estourar na madrugada pra te não ter tempo de respirar, aquela coisa. Eu sempre falo, crise, sim, te acordou 5 horas da manhã com crise? Não, pois é, então, bem-vindo à política. E eu acho que esse sentimento que tu tem de, talvez eu não estou disposto a isso, eu também me pergunto, isso tu não vai? Não. Por que não? Porque sabe por quê? Porque eu deito em casa depois que eu chego do trabalho e aquelas coisas todas. E hoje todo mundo tem o poder da palavra, eu sempre falo, seja na internet, seja. Então os candidatos, eles escutam atrocidades. O vereador escuta coisas horrorosas. Isso aí mexe com o psicológico. Pode ser o mais forte. Agora, pela manhã, eu li uma reportagem, falei, mas se eu sou, eu falo isso. Né? Bom, mas aquele caso eu ainda falei, ainda bem que ele é controlado, né? Ele nem liga, porque tu tem que ter um psicológico muito assim, muito preparado, porque se tu acha que o eleitor vai te cobrar, tu não sabe o jogo que existe entre o partido. O que está acontecendo com os teus colegas da Câmara de Vereadores. Assim, eu sempre falo, para mim o vereador, depende do município, eles são bem remunerados. Depende do município, não. Mas município pequeno, tem vereador que ganha R$ 2.500 de salário. Esse é o salário do vereador no município pequeno. Então, ele não tem dedicação exclusiva àquilo ali. Ele tem as coisas dele, normalmente ele tem um comércio, ele tem uma outra profissão, né, liberal. E aí, talvez, mas a cidade não cresce. Sim, mas o cara ganha 2 pila e pouco. Ele não se dedica a isso. O que nós vamos fazer agora com ele? Nós temos que deixar ele trabalhar. Tem município que os vereadores não têm assessor, não têm assessoria, então é tudo caro. O município, chegar aqui em Porto Alegre, ser candidato a vereador, beleza, né? Chega na Câmara de Vereadores, dá o teu nome, diz lá no teu gabinete, 4 pessoas tem para te receber. Vai lá no município pequeno, não é que o cara vai, não é na Câmara de Vereadores, é na tua casa. Exatamente. Olha a diferença, né? A gente pensa eleição e mandato sempre aqui em Porto Alegre, né? Que é diferente. Mas no interior é exatamente isso. Os vereadores, eles têm outras atividades. Eles têm uma ou 2 sessões por semana. Isso aí. Né? Não tem aquela atividade permanente, né? E a demanda também, o volume de demandas, né? Que uma cidade pequena tem, não dá para comparar com uma cidade como Porto Alegre, Canoas, Caxias, Santa Maria, né? Cidades já com um porte maior, né? Então, realmente, mas eu acho que a grande questão que tem que ser respondida por aquele que quer concorrer, não aquele que quer ajudar o partido a fazer voto para ajudar a nominata. Não, aquele que pensa realmente em se eleger. Ele tem que, sim,
não dá tudo, não só dá tudo na eleição, fazer agenda e mobilizar a família e tal, e aí depois no exercício do mandato não faz agenda. Não vai ali, não vai aqui, não participa do partido. Quando você é prefeito é bem pior, né? Porque daí tu tem que montar o teu secretariado. Aí, ganhei eleição em outubro. Cara, até dezembro a tua vida vai ser um inferno. Eu te dou o exemplo do nosso prefeito aqui. Ele realmente acorda às 5 da manhã, né? Vai para a esteira, faz um exercício ou caminha na rua e já está gravando áudio para os secretários. Nossa, vamos fazer nos grupos dos secretários. Vamos fazer isso aqui, ó. Melo, se tu assistir esse programa, eu vou te falar, todo secretário que eu recebo e que são base me falam que recebem teus áudios às 5 da manhã. Eu vou te dar um prêmio, que eu acho isso o máximo, que eu acho que tem que levantar cedo, trabalhar. Eu vou dizer assim, eu sou suspeito para falar do prefeito Melo, né? Primeiro que eu achei que ele já estava preparado para ser prefeito em 2016. Mas por uma contingência, o povo não elegeu ele. Não era o momento dele. Mas eu achei que ele já estava preparado lá. É um homem de vários mandatos, de vereador, presidente da Câmara, conhece a cidade, foi vice-prefeito. Depois se elegeu deputado, depois do insucesso em 16, em 18 se elegeu deputado, com uma grande votação em Porto Alegre. E aí depois, em 2020, se elegeu numa eleição a mais difícil que eu já presenciei. A mais difícil que eu já presenciei, onde nós tínhamos uma candidata muito forte, que era a Manuela, que liderou a pesquisa até os 52 minutos do segundo tempo, né? Digamos assim. Um ex-prefeito como o José Fortunati, né? Que fez gestões muito boas em Porto Alegre. O vice-prefeito atual, na época do Marquesan, o Gustavo Paim, né? Do PP. Tivemos também o próprio Marquesan buscando a reeleição, com toda a visibilidade do mandato, né? E também, claro, carregou os problemas do mandato, evidentemente, né? Nós tivemos o Walter Nagelstein, né? Que hoje representa, olha, a direita em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Então, o Walter concorrendo também. O João Derli, ex-deputado, né? Sim. Então, muitos candidatos dividindo aquele espaço do centro, sabe? Né? Do centro-esquerda, do centro-direita. Então, uma eleição dificílima. E para o prefeito Melo também, né? Para o candidato Melo na época. Então, uma eleição muito difícil, muito fragmentada, de muita ciência política, de muita disputa jurídica, sabe? E tivemos aquele fato do Fortunati, né? Que acabou o problema com o candidato a vice, acabou caçando a chapa inteira, né? Então, aquilo ali também influenciou, e muito, no resultado de quem ia para o segundo turno, né, naquela eleição. Tá? Nós tínhamos pesquisa ali, estava realmente tudo embolado, qualquer movimento, qualquer fato novo decidia aquela eleição. Então, o prefeito Melo ganhou uma eleição disputadíssima. Disputadíssima. Tá? Não me lembro de outra. Né? E ainda mais com o fenômeno das redes sociais, muito fluente na campanha, direito de resposta, uma guerra jurídica, embates jurídicos, né? Então, e um grande volume de recursos no jurídico. Imagina. Precisa muito advogado. E muito candidato, né? Então... E muito, exatamente. E claro, tu tem alguns profissionais que já atuam muito na área e muita gente que também, porque o mercado se abre. Muito colega advogado que não tem muito contato com a área eleitoral acaba indo para esse lado porque é uma área que tem mercado. Então, eu vejo que o prefeito Melo é um cara super preparado. Tu colocou aqui, ele é incansável, acorda cedo, trabalha, participa, muito inovador, né? Ele cuida do celular, dos grupos, ele monta grupo, inclui em grupo. Eu tenho uns 40 grupos que eu estou com ele ali, né? Então, realmente, por incrível que pareça, né? Eu acho que a cidade escolheu um prefeito inovador. Talvez comparado com a juventude da Manuela naquela época, né? Então, o cidadão tinha que definir um voto em Manuela e Sebastião Melo. Bom, será que a Manuela, né? Eu sei que a Manuela faz muito voto na juventude, até porque tem esse aspecto inovador, essa coisa das redes que ela domina também, né?
mas conheceram um prefeito que, apesar de mais idade que a Manuela, também inovador, lida muito bem com a inovação. Tanto é verdade que Porto Alegre hoje é a cidade, a capital das startups. Sim. É um polo de inovação nacional. Tem a maior feira de tecnologia, né, do mundo, que é o South Summit, que é uma das maiores lá, que é a maior, né, feira da Espanha. Então, é fantástico isso, né, em Porto Alegre. Nós temos essa garantia por mais alguns anos aqui. Então, é uma cidade inovadora, é uma cidade hoje, é a capital do empreendedorismo, né? Sim. Nós hoje nos situamos numa... E foi uma recuperação muito rápida, viu? Muito rápida. Então, eu sei que desvirtuei um pouco para falar do prefeito, porque ele empolga, né? Porque não adianta... eu sempre falo aqui no podcast, quando eu trago, eu falo assim, olha, eu não avalio a governança, Melo. Eu não avalio a governança, Eduardo Leite. Não é isso. O que eu avalio é o case deles como políticos. A característica pessoal. A característica pessoal. É como falar agora para mim aqui, o que tu acha do Lula? Um fenômeno. Isso, mas ele não faz um bom governo. Isso é outra história. Eu não sou especialista nessa área, eu não sou economista. E eu concordo contigo, eu acho um fenômeno. Eu acho um fenômeno. Quem tu acha Bolsonaro? Cara, um fenômeno. O cara saiu do nada e traz uma coisa. Então, assim, é a característica política. Eu gosto de fazer campanhas. Isso, tu quer assumir? Já tive inúmeros convites. Isso, quer assumir? Não, eu não assumo cargos de comissão. Não, pode me convidar à prefeitura, eu não vou, porque eu gosto de fazer campanha. Eu gosto de chegar lá e montar o teu gabinete. Vamos lá, o que precisa? Porque o que a gente vê no mercado hoje? Como tu disse, tem bons profissionais. Quando tu vai chamar alguém para trabalhar contigo, tu não sabe quem chamar. Tu quer chamar os caras que te elegeram, que te ajudaram, que estavam ali contigo, né, nos 45 dias. Porém, existe uma coisa que tu tem que ter experiência a fazer. Bota eu para fazer legislativo? Não sei nada. Agora, se pedir para mim como é que eu faço uma militância para mim me eleger na próxima, como eu trabalho com meus cargos de comissão, como que tem que ser, eu sempre falo assim, eu sou sempre a ruim da história. Por quê? Porque eu acho que tu tem que estar ali, se tu foi chamado, tu tem que exercer a tua profissão. Essa história de ser convidado para trabalhar e não comparecer e não ir, pode tirar. Isso aqui, Então, eu não assumo, eu não acho justo, eu gosto de fazer política, eu gosto de fazer campanha. É isso aqui que eu faço agora. Porque é o teu dinheiro, é o meu dinheiro. Isso aí. É o nosso dinheiro que está ali. É a gente que está pagando essa conta. Então, tu coloca ali um afiliado político que trabalhou na campanha, mas que não tem condições de exercer aquela função que tu está designando para ela. Tu está acomodando a pessoa ali. Isso aí. Isso vai te atingir ali na frente. Tu vai pagar essa conta. Então, tu tem que buscar profissional que realmente vai te ajudar. Sabe? Eu não estou dizendo que tem que virar as costas para quem te ajudou. Não, pelo contrário. Se aquele cidadão que te ajudou na campanha mesmo, né, ele não está qualificado para as funções que tu quer tocar o teu mandato, que tu precisa para o teu mandato, tu tem que qualificar ele. Tem que ajudar ele, para ele ter realmente condições de te ajudar no mandato, porque isso aí tem interesse público. A sociedade não quer saber se o cara te ajudou na campanha ou não. Ele quer ter um cara ali que resolva o teu problema. É como diz o prefeito Melo, né? O buraco não tem ideologia. Ele tem que ali ser tapado. Ninguém vai discutir se aquele buraco é da esquerda ou da direita, se aquilo é culpa desse ou daquele. Não, ele tem que resolver o problema, porque o cara vai tirar o carro da garagem e vai cair no buraco. Sabe que o cara vai andar de moto ali, vai cair no buraco, pode até vir a óbito por causa de um buraco. Então, não é brincadeira. A gestão pública, ela não é para amador. Isso aí. Ela é para profissional. E quando eu falo isso, eu digo o seguinte, não é o cara que é político de carreira. Não. Tu tem que buscar os melhores profissionais para exercer esta função, para cuidar de um orçamento que é bilionário. Sabe? Só para ter uma ideia. Eu ali na secretaria, junto com o prefeito, a gente assina uma folha de mais de 200 milhões por mês. Olha a responsabilidade. Quase 250 milhões por mês. E aí? Eu valido o trabalho que é feito até eu chegar a assinar essa folha. Né? O prefeito também. Tem vários secretários que atuam para que isso aconteça. E isso importa 3,5 bilhões por ano. Então, a gente tem que levar a coisa com seriedade. Né? Tem que ter preparo, tem que montar um time. Sabe? Então, eu fico muito contente hoje com a gestão até agora, né? 2 anos e meio. Estamos caminhando para
o segundo semestre agora. E as entregas que estão sendo feitas assim são entregas inovadoras, entregas que a sociedade em Porto Alegre não via há muito tempo, sabe? E aí, puxando um pouco de brasa para o meu assado na área da administração e patrimônio, nós, com a ajuda da Câmara, conseguimos implementar em Porto Alegre um programa de gestão do patrimônio inovador no Estado, primeiro em Porto Alegre, no Estado e no Brasil. Sabe? Um programa que todo aquele imóvel hoje que não serve para nada, só serve para ocupação, só serve para prostituição, para que seja invadido, né, para drogadição, sabe? Para depósito de lixo, aquilo que só gera despesa para o poder público, aquilo ali agora pode ser vendido e esse recurso vai para um fundo específico que não vai para o Caixa Único e destinado para a reforma do patrimônio existente, utilizado pela população. Reforma de creche, reforma de escola, reforma de posto de saúde, reforma do prédio onde trabalha o servidor. Também tu pode fazer regularização fundiária. Tudo com esse recurso que hoje não tem no Tesouro. E agora nós temos a reforma do mercado público, do paço municipal, do prédio da prefeitura, a revitalização do centro. Sabe? São várias destinações que esse recurso pode ter. Então, e também Porto Alegre hoje é a primeira capital a fazer leilão de imóveis. Né? Leilão de imóveis. Isso era impossível, esse leilão eletrônico que nós fizemos hoje. Já utilizando a nova lei de licitações que só vai ser exigível o ano que vem. Então, Porto Alegre está antecipando a aplicação da nova lei. Já fizemos 2 leilões, estamos indo para o 3º leilão agora, que vai ser o maior leilão da história de Porto Alegre. Um leilão de imóveis em quantidade. São 50 imóveis lá no Parque Industrial da Restinga. Muita coisa. É o maior leilão da história de Porto Alegre em quantidade de imóveis. Então, e também o maior leilão de imóveis pela nova lei no país. Dados do Portal de Compras Públicas, né, que envolve mais de 2.000 municípios no Brasil. Então, a gente está muito feliz, porque isso é inovação. A inovação não é tirar nada da cartola e fazer algo que nunca existiu. Em criar. Inovação e criação podem andar juntos, mas um não significa a mesma coisa que o outro. A inovação é tu transformar algo que já existe, né, e fazer algo que já existe em algo diferente, fazer de uma forma diferente e mais eficaz. Essa que é a verdade. Leilão sempre existiu em Porto Alegre, só que era por envelope, fechado. Sempre é histórico. Sabe como é que é, né? O cara vai ali, bota o valor que quer e ninguém fica sabendo. Aí o outro vai lá, bota o valor que quer e aí marca uma data, abre esse envelope, o maior lance e leva. Agora não. Tu marca um dia, uma hora, totalmente eletrônico. Isso não tem envelope. E transparente. O cidadão faz a proposta dele no dia e ninguém sabe, nem o poder público. A gente só sabe que tem tantas propostas, a gente não sabe de quem é e o valor. No dia marcado para o leilão, para a fase competitiva, se abre as propostas e aí tu tem 10 minutos para melhorar a tua proposta. Tu sabe a proposta dos outros e aí tu pode melhorar a tua proposta. E aí o leiloeiro vai ali fomentando a disputa e aí o maior lance leva. Isso aí facilita a vida de todo mundo, né? Sim. É mais vantajoso para o município, é mais vantajoso para a sociedade, porque a gente acaba tendo um ágio muito maior. Vantajoso para quem quer comprar também, que quer adquirir o imóvel, tem a chance, exatamente, né? Porque tu tem ali o imóvel, né? Aqui está o lindeiro, aí tem o imóvel do município do lado. Puxa, eu quero comprar esse imóvel para estender aqui a minha casa, fazer um galpão, fazer, né, qualquer coisa, botar uma piscina, sei lá. Ou trazer meu filho, minha filha para morar ali. Aí ele está disposto a pagar um pouco mais. Mas como é que ele vai pagar um pouco mais se ele não sabe a proposta do vizinho? Não. Então ali o cidadão que é lindeiro, ele tem condições de fazer uma proposta maior e levar o imóvel. Sim. E para o município também é bom. Então, eu te trouxe esse exemplo do patrimônio, que realmente a gente está inovando muito,
e já colocamos em 2 leilões mais de 50 milhões nos cofres, né? Isso impacta na população lá da ponta, né? É a escola do teu filho, é o posto de saúde, que tu vai ter uma revitalização. Lembrando que o André falou aqui, assim, muitas vezes eu explico bem didático para as pessoas entenderem. Quando ele fala assim, não vai para o caixa único, não vai, é o seguinte, ele não vai pagar a folha de pagamento com esse dinheiro, ele não vai custear viagens com esse dinheiro, do que sai o dinheiro do caixa único. Ele vai para um fundo especial para revitalização. Então, o dinheiro, por lei, tem que ser empregado nessa revitalização. Então, quando vocês veem aí que muitas vezes sai no jornal, essas coisas, porque o que acontece? Muitas vezes é a interpretação de como é vendido também, né? Exato. Porque, estão vendendo tudo, vamos botar o dinheiro fora. Olha como é que é a história da inovação. É reutilizar esse valor para a própria população. Isso é inovar, é achar uma nova maneira, porque se não tem dinheiro, porque a gente sabe que é difícil, educação e saúde, beleza, vem o dinheiro de fora, o que é mais difícil de empregar, tem um percentual, mas nunca basta, a população cresce em demanda, né? E municípios como Porto Alegre, cidade grande, olha, gente, plano diretor muito difícil, a cidade foi crescendo, né? Foi, não teve. Então tem problema de esgoto, de água, de não sei o quê, de creche, de escola, e isso sim é inovar. Isso é inovar, é fazer diferente. Sabe? É fazer diferente daquilo que é feito hoje. Se pode ser melhor, vamos buscar exemplos no mundo, sabe? Há uma discussão muito forte internamente em Porto Alegre do lixo subterrâneo. Uhum. E várias cidades menores que Porto Alegre já adotaram o lixo subterrâneo, que é simplesmente um container enterrado com 2 tubulações assim aparentes, né? Ou 3, depende, pode fazer o lixo orgânico, o lixo seco, também o residual, né, normal. Nós temos 3 tipos de contratos de lixo hoje em Porto Alegre. Só que é em container, né, as pessoas entram, né, e acabam ali deixando tudo sujo e tirando o lixo para fora, sabe? É um retrabalho que as empresas têm que fazer para recolher, né? Então, isso está sendo estudado, porque com esse sistema tu consegue controlar pelo computador se o lixo encheu ou não encheu, a hora de retirar o lixo, né? Então tu consegue organizar melhor e tem mais capacidade os containers de receber o lixo. Sim. Tu não precisa fazer um recolhimento diário, tu pode agendar isso com tecnologia. Isso é fazer de forma diferente, porque recolher o lixo já se recolhe há muito tempo, mas se recolhe de que forma? Eficiente ou não eficiente, né? Com despesa maior ou menor. Então, se tu pode recolher com uma forma mais eficiente e gastando menos dinheiro e de uma forma mais qualificada, isso é inovação, ao meu ver. Tá? Então, eu creio que nossa gestão, né, liderada pelo prefeito Melo, está sendo muito inovadora em vários pontos. Em vários pontos. E eu fico muito feliz que a nossa secretaria, né, que também cuida da modernização administrativa, cuida do RH da prefeitura, de todas as licitações, de toda a frota de veículos, dos organogramas, do diário oficial, da escola de gestão pública, sabe? De todos os atos oficiais da prefeitura passam pela nossa secretaria. Então, se a gente não buscar inovação, a gente vai ter uma administração pública em Porto Alegre fracassada, fadada ao sucesso. Porque se as nossas atividades elas não se modernizarem e não andarem rápido, a gestão para. Toda a gestão para. Então, a gente está pensando sim, em qualificar a gestão do RH. Né? Nós não atrasamos um dia de salário até agora. Pelo contrário, a gente tem feito as reposições salariais que o servidor não recebia há 4 anos. Ficou 4 anos sem receber R$1 de reposição. Nós, no primeiro ano, pagamos a inflação, 10,06%, e pagamos 25% em cima do vale, muito acima da inflação. E agora estamos negociando com o sindicato, que a gente tem uma excelente relação, sabe? Embora eles tenham opiniões que muitas vezes a gente diverge, e vice-versa, o diálogo é permanente. Porque tem que ser assim. Né? Porque, queira ou não, o sindicato representa a categoria toda. Então, a gente já está dialogando para discutir a reposição desse ano. Também do Vale Alimentação, de melhorar o plano de saúde, que é um caos hoje em Porto Alegre. Sim. Tá? Então, a gente vai dar um passo e isso vai ser inovação. A gente vai dar um passo de conseguir dar um plano de saúde para o servidor que ele nunca teve na vida.
Não dá nem para comparar com o estado que está com esse problemaço com o IP. O que a gente está caminhando em Porto Alegre é de dar um bem-estar, de dar uma qualidade de vida para o servidor, que isso impacta na prestação de serviço. Isso impacta diretamente na prestação de serviço. Se tu não tem o cara envolvido, né, ele não entrega. Ele não entrega. Então, eu fico muito feliz em ter esse espaço contigo para falar da política de eleição, para falar da gestão, porque uma coisa interliga a outra. Sim, isso que eu ia falar agora. Avaliar esse cenário, como tu falou, para tu tem pesquisa, então no bairro X vai ser isso, no bairro Y vai ser aquilo, essa é a dor desse bairro, mas também tem os nichos que eu falo, para quem é vereador, quem é candidato a prefeito, provavelmente Melo vai fazer uma reeleição, vai se candidatar, aquela coisa toda, que a gente já sabe que está circulando aí. Mas quem quer ser vereador e não vai fazer reeleição a primeira vez, ou já galgou esse espaço, ficou suplente, tem que saber de tudo o que acontece, até porque para o cara perguntar e ver se esse é o meu nicho. Então, assim, se eu sou servidor público, quero fazer a diferença, quero ver a mudança, eu posso, lá na Câmara de Vereadores, buscar essa cadeira para me melhorar esse setor, para melhorar o meu nicho, para melhorar o nicho dos meus colegas. Eu quero um plano de saúde melhor para a categoria A, legal, como é que vai ser? Se tu tiver uma cadeira na Câmara de Vereadores, pode ser que facilite, que tu vai buscar esse espaço. Então, saber o que acontece dentro do executivo, como que está acontecendo, como que estão buscando, é importante também para os vereadores. Eu sempre falo, o que tu falaste é o que eu falo, o diálogo é a base de tudo. Então, para mim, quem grita é militância. Quem coordena, quem governa é diálogo. Porque tu tem que ter esse jogo de cintura em qualquer momento. Se tu tiver vereador, se tu tiver prefeito. É verdade, é verdade. Esse é o ponto, né? A gente vive hoje no radicalismo, né, digamos assim, de esquerda e de direita, de extrema esquerda e extrema direita. E muitas vezes quem participa disso não sabe nem do que está falando. Isso aí. Não sabe nem o que é esquerda, o que é direita. Não sabe nem o que é conservadorismo, o que é progressismo, digamos assim. Né? O que é ser progressista, né? O que é ser socialista. Eles nem sabem. Porque isso é fascismo. Não sabe nem o que é fascismo. Sabe? Então eu não entro nessa discussão. Porque isso não interessa para o povo. O povo quer governantes que entendam o que ele passa, sabe? E faça as entregas. O povo quer entrega. Agora, como tu vai fazer isso? Então, eu acho que o prefeito em Porto Alegre, ele inaugurou, digamos assim, e é um bom modelo de diálogo, de que a política não se faz só radicalizando. É no grito, não. Né? Hoje, o prefeito constituiu uma base na Câmara, sabe, que não tem atropelo. Uma base sólida, não pela compra, pelos cargos. Não é isso. Não é isso. Hoje a base é do diálogo. Os vereadores que participam hoje da gestão e defendem a gestão são vereadores que votam a favor dos projetos do governo porque acreditam nos projetos. Porque querem uma orla revitalizada, sabe? Porque querem um programa de gestão qualificado do patrimônio. Porque os vereadores é que aprovaram isso. E os vereadores representam o povo. É isso aí. Teve 700 e poucas pessoas que concorreram. E 36 se elegeram. Porque conseguiram tiveram sucesso, conseguiram o maior número de votos. Isso é democracia. Né? O poder emana do povo. As pessoas estão lá para representar o povo. Então, quando o povo define, né, que topa autorizar um leilão para venda de imóveis, porque esse dinheiro vai ser bem aplicado, quem decidiu foi o povo, através dos vereadores. Teve voto contra? Teve. Teve votos da oposição, que são 10 vereadores da oposição. 10 vereadores que votaram contra isso, acham que o dinheiro tem que continuar indo para o Caixa Único, que a gente não tem que ter solução para as coisas, acha que o orçamento é inesgotável, sabe? Então, muito discurso de oposição, tá, é feito, mas depois tu vai ver esses partidos que, quando assumem o poder, mudam completamente. A realidade é outra, porque aí eles têm caneta, têm orçamento, têm órgãos de controle em cima. Aí, né, na teoria, a prática é outra. Essa que é a verdade. Né? Então, o prefeito Melo não mentiu para o povo.
Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu vou dialogar, eu vou conversar, vou manter o OP, vou valorizar o OP, vou fazer isso, fazer... E está cumprindo. Então, esse é o legado. Não sei se ele concorre à reeleição, acho que é muito cedo para falar nisso, isso é ruim para o governo, falar de eleição agora. Porque é um atropelo, né? Nesse momento ele está prefeito, né? Então, tu falar de eleição, o cara já muda o norte, né? Porque uma eleição é desgastante, né? E essa questão que tu trouxe, assim, 700 concorreram e 30 e poucos ocuparam cadeira. Isso é uma coisa que eu quero falar aqui para quem está assistindo, para eles entenderem uma coisa. Se o cara fez 1.000 votos e o colega de partido fez 3.000 votos, mas no final o partido entregou 3 ou 4 cadeiras, amiguinho, lá conta só o teu voto, é quem aperta o botão. Então, para murmúrios que acontecem aí no mercado, sim, que agora tá tendo essa coisa de estratégia, eu vou para tal partido porque não me elejo, vou naquele lá, o cara que já sentou na cadeira várias vezes, que aperta o botão, esse cara pode falar de coeficiente de política, de numeração. Porque quando senta lá, é todo mundo de igual para igual. Se eu sentei aqui, eu tô lá no meu mandato, eu fui, né, diplomado, estou aqui, eu tenho a voz, eu tenho a palavra. Quem não vota, não vai no dia da votação, também porque fica lá, não sei, fazendo o que não quer votar, não tem direito depois de gritar. Eu sempre falo. Então, assim, vamos se colocar cá no seu lugar. Se o partido entrega 3 ou 4 cadeiras, não interessa, o primeiro fez 10 e o terceiro colocado fez 1.000. O peso é a mesma coisa. Na hora de votar, precisa do apoio. Então, a gente vê agora, nessa época de se ajeitar, de eleição, que está acontecendo muito, muitos partidos aí já com uma dança de cadeiras, fico nesse, eu fico naquele outro. E tu sabe que tu tocou num ponto fundamental, né? Que é a segunda eleição que nós estamos indo, que não pode mais coligar. Primeiro, a primeira experiência foi na última eleição, né, em 2020. Nós tivemos a eleição e os partidos foram, né, de cara limpa, né, sem poder coligar. E isso eu acho que é importante, sabe? Por quê? Para o cidadão. Porque antes podia coligar, né? Podia misturar, né? Cachorro, macaco, né? Gato, periquito, elefante, leão, tudo na mesma coligação. O cidadão ia lá, dava o voto para o leão e beneficiava o elefante. Por quê? Porque os partidos de ideologias diferentes se juntavam, né? E cada um colocava um pouco de candidato e o eleitor votava num e elegia outro, com outra ideologia. Então, isso embaralhava muito o processo, tá? E criava distorções enormes, né? Então, agora não. O partido tem que colocar a quantidade de candidatos, tem que fazer o somatório, né? Porque é um sistema proporcional. Então, tu vota no candidato do partido, tu pode estar beneficiando outro do mesmo partido. Essa é a diferença. Sim, dentro da ideologia daquele partido, das vontades daquele partido. Exatamente. Antes tu beneficiava até, muitas vezes, gente de outros partidos. Então, embaralhava o jogo. Agora não. Claro que gera uma responsabilidade maior para os partidos, sim, claro, porque tu tem que montar partido, tem que organizar o teu partido. Não adianta chegar faltando 6 meses para a eleição, 7 meses lá, buscar candidato. Ah, tu quer concorrer? Então vem, tá, tem vaga sobrando aqui. Mulher, então, né, é o que mais, né, vão atrás por causa da cota, né, ali. E a gente sabe que tem menor quantidade de mulheres participando da política, acho que isso tem que mudar. Então, tu acaba pegando na hora ali e monta uma nominata e aí o fracasso, né, é iminente. Então, esse ponto é importante. Nós teremos mais uma eleição, né, em Porto Alegre, sem possibilidade de coligação. As federações ainda, em nível nacional, ainda estão engatinhando as federações, algumas já existem, mas se tu me perguntar se isso é bom ou ruim, eu vou te dizer que até o momento eu acho ruim. Por quê? Porque elas beneficiam só o cenário nacional. Não beneficiam os cenários locais onde a vida acontece. Onde é que a vida acontece? Onde o orçamento bate, né? Onde a prestação de serviço tem que ser feita? Aonde a saúde tem que ser entregue? A educação? A mobilidade? É no prefeito, é na cidade. E aí o partido resolve nacionalmente fazer uma federação com um partido que, inclusive, pode ser teu adversário aqui, Porto Alegre, inclusive. E aí tu não pode, tu fica engessado
e isto acaba violentando muitos municípios no Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser um pouquinho melhor formatado, né? Mas, enfim, é uma tentativa de inovação aí que eu não sei se vai dar certo. Tá? Talvez tenhamos que buscar outro caminho ou até recuar, porque também quando não dá certo tem que recuar e ir pelo outro caminho ou buscar outros caminhos, sei lá. Eu acho que tem que sempre ir melhorando, né? E a gente está, assim, indo para uma eleição muito disputada ano que vem. Nós temos um outro cenário nacional, né? Forças que estão se acomodando. Nós temos um cenário em Porto Alegre muito interessante, até porque o grupo da esquerda, né? Essa vertente da esquerda ganhou a eleição em Porto Alegre com o presidente Lula, né? Ganhou a eleição. Então, claro que uma eleição totalmente diferente, uma eleição municipal, porque tem outras coisas que são discutidas, né? O prefeito Melo não está pautando esse assunto, acha muito prematuro falar em reeleição. É um assunto que está aberto, porque nós temos uma base muito grande na Câmara e uma base consolidada, que diverge de alguns pontos, né? E isso é natural, mas é uma base sólida, aprovou as grandes reformas, né? E eu falo da Previdência, falo da questão da inovação, muitos projetos inovadores, então tudo com o apoio da Câmara, né? Nós não sofremos derrota ali, né, substancial na Câmara ainda. Podemos sofrer? Sim, é do jogo, né? Agora, tem 11 partidos hoje participando da gestão, sim, com indicações de quadros qualificados na gestão, sabe? Naquela linha. Não adianta botar o apadrinhado, não. Tem que ter um conjunto de situações que os partidos entenderam, os vereadores entenderam. Então, na medida, olha, nós precisamos de um jornalista. O melhor que nós tivermos para o setor público. Como é que a gente faz? Nós vamos dialogar com todo mundo, com todas as forças. Sim. Quem tiver a melhor indicação, o melhor profissional, o melhor perfil, leva. E isso tem sido feito. Não deu certo, se troca por um melhor, né, ou com o mesmo nível. Sabe? Então, está sendo muito inteligente essa forma de governar, esse diálogo, essa conversa com a Câmara. Sabe? Eu recebo toda semana vereador. E tanto da base quanto da oposição. Isso é do jogo. O vereador da oposição também foi eleito pelo povo. Isso aí. Se eu não atendo um vereador da oposição, eu estou deixando de atender todas aquelas pessoas que votaram nessa pessoa e no que ele representa. E as demandas daquela região, né? Porque ele é um representante eleito, inclusive, né? Isso não é democrático. Isso aí. E o prefeito falou isso desde o início. Vamos atender a todos. Então não passa por mim lá favorecer um ou outro. A gente não pode. A gente não pode fazer isso. Então, eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição, né, muito, muito, muito diferente, e todas são. Né? Nós teremos uma decisão que o povo vai tomar. Olha, esse projeto que está aqui está dando certo? Tá ou não? Tem problema? Pode ser corrigido? Ou não está dando certo? Tem que mudar completamente a visão, sabe? É isto. A gente quer saber se a Orla vai continuar, se o trecho 2 vai continuar, né? Mesmo que seja de forma diferente, com outro pensamento, mas nós não podemos ter ruptura. Não. Ali no trecho 2 nós não vamos fazer nada porque a gente vai investir não sei o quê. Sabe? Porto Alegre não pode parar de 4 em 4 anos e dar uma guinada para lá ou para cá. Ela tem projetos estruturantes, tem que continuar. Não sei. O Sambódromo, nós vamos investir lá ou não? Vamos trocar a pista de lugar, sabe? O South Summit vai continuar ou nós vamos mudar? Vamos mandar de volta para a Europa o South Summit, sabe? Então é isso. Eu creio que é mais desejo meu, né? Não sei se vai acontecer. A gente tem que discutir sim o ano que vem projeto. Continuidade ou não de projeto. Né, dos projetos estruturantes. Né? Claro que cada um implementa a sua marca. E eu vejo na gestão hoje projetos muito importantes
que eu vou ficar muito curioso para ver se a atual oposição vai querer manter ou vai fazer uma ruptura. Nós teremos uma ruptura ou vão manter o que tá sendo bem feito e corrigir o que não está sendo bem feito? Eu creio que é isso que vai estar em jogo. Na Câmara de Vereadores, creio que os candidatos que não entenderem o fenômeno das redes sociais, a importância das redes sociais, de investir nisso, mas com conteúdo, não deixando de fazer aquilo que dá certo, que é o contato com a população, que é ter liderança nas regiões, que é tu tentar mobilizar, né, as pessoas, os grupos, porque não adianta. Quem não está motivado não motiva ninguém. Isso. Essa que é a verdade. Se pegar um cara desmotivado, achando que com poder econômico compra uma eleição, isso é coisa do passado. Poder econômico ajuda? Ajuda, mas tem muito controle. Aí entra a nossa atuação de advogado, de contador. Tu tem um limite para gastar de recursos, com recurso próprio. Tu tem um limite que a pessoa física pode doar para a tua campanha. Empresário, pessoa jurídica, não pode doar para a campanha. Isso aí. Então essa é que é a verdade. Tu tem que, antes de entrar num desafio desse, tem que saber quanto tu vai gastar, o que tu vai precisar. Aí volta aquilo que a gente falou lá no início. Estruturar uma campanha. É legal exercer o mandato? É prazeroso? Né? Mas para tu chegar lá, né, são poucos que chegam. Tem que correr 45 dias ali. Exato. Então, se deixar para fazer campanha naqueles 45 dias ali só, tá fora. Nem vai. Tem que fazer com algum tempo. Tem que estar pensando isso já há algum tempo, desde agora. É isso aí. Porque vai concorrer com aqueles candidatos que já buscam a reeleição, que têm estrutura e que já estão lá há muitos anos. Simples assim, né? Então, busque um bom partido que tu tenha identidade com as causas. Não te preocupe com esquerda ou direita. Isso é o que menos importa agora. Falar para o eleitor que tu é de esquerda ou direita. Não, tem que falar se tu é progressista, se tu é conservador, se as tuas ideias são inovadoras, se tu é socialista, não importa. O que importa para a sociedade é que tu vai lutar por projetos, que tu vai lá batalhar por projetos, não para botar dinheiro no bolso, para ganhar dinheiro. Aí não vai para política. Vai fazer outra coisa. Vai ser jornalista. Ser advogado, tá? Então, a política é um espaço de doação. Não é para ganhar dinheiro, tá? Não é para ganhar dinheiro, é para fazer o bem público. E nós temos vários exemplos na Câmara, eu poderia citar vários aqui, que fazem isso, que se doam, né? E o salário hoje de vereador em Porto Alegre, salário de secretário, comparado com as prerrogativas que tem, com a responsabilidade que tem durante e depois do mandato, é muito baixo. Eu não estou dizendo que o valor que é pouco valor. Sim. Que os valores são baixos. Eu estou falando que comparado com a responsabilidade, para ficar bem claro, né? Senão depois pego aquela parte dizendo que, né, tanto é pouco. Não, é comparado com a responsabilidade que se tem hoje, né? E não foi pensando nisso que os secretários hoje que ocupam as funções no governo pensaram. Não, porque se tu pensa no subsídio, tu não aceita, né? Então, a gente pensa na entrega, na missão. Eu acho que é um mestrado no direito que a gente faz. É um mestrado na política que se faz exercer exercer uma função dessas, né? Que hoje eu tenho o privilégio e a honra de exercer numa capital que nem Porto Alegre, né? Ser secretário de Administração e Patrimônio aqui em Porto Alegre, sob a liderança do prefeito Melo, que está fazendo história, né? Está fazendo história na cidade, junto com o nosso vice, o Ricardo Gomes, que também está fazendo história, né? Falei pouco do Ricardo aqui, até quero me desculpar com o Ricardo, mas o Ricardo tem sido fundamental nessa gestão. Fundamental. Se nós conseguimos vários avanços na área econômica da cidade, no empreendedorismo, isso acarreta a geração de renda e emprego, é graças à atuação do Ricardo. Então,
Creio que essa conjunção, né, de forças entre o nosso prefeito e vice, e isso reflete no secretariado que eles escolheram, é o segredo do sucesso. Né? Nós temos um prefeito hoje que tem reconhecimento nacional, né? É um dos líderes da Frente Nacional dos Prefeitos, tem sido recebido lá em todos os ministérios, em todas as instituições em Brasília, tem sido chamado a todo o tempo, graças à gestão, sabe? Então, falam da nossa comunicação, que deveria mostrar, mas é que é tanta coisa que tem que mostrar, que eu não culpo lá o nosso secretário Luiz Otávio, que tem uma baita equipe, porque é muita entrega que diariamente está sendo feita, é muita inovação que está sendo feita. E a gente sim precisa comunicar, porque isso é prestação de serviço público. Tu comunicar para a sociedade o que está fazendo. A prestação de contas, né? A prestação de contas não é só no papel, não é aquela coisa tradicional que é de números, né? Eu sempre falo para prefeito e para vereador, faça a prestação de contas no município. Os deputados estão aí fazendo, tá bem legal também. Tá mostrando o seu trabalho, o que trouxe, o que não trouxe, quais as demandas. A rede está aí que disponibiliza, né? Hoje não precisa mais um espaço na rádio para te mostrar a prestação de contas. Tu vai, né? Vai pra rua, vai legal. Aqui em Porto Alegre a galera coloca um gazebo, faz prestação de contas. O município pequeno não precisa fazer toda essa estrutura, mas faz um materialzinho teu ali para entregar nas casas. Eu fiz isso durante esse meu mandato, tô fazendo isso, né? É legal. Eu sempre falo assim, tem essas coisas aí de diárias, eu sempre falo, a gente não quer mostrar que a gente tá aí nesse curso ou naquele. Eu falei, cara, isso é importante. Isso é muito importante. Porque tu mostra que está se qualificando para ter essa volta para o município, né? Sem qualificação, uma empresa não funciona, né? Uma startup não funciona, tem que ter qualificação. A mesma coisa na política, né? É uma qualificação que é necessária de se ter e de se fazer, né? É necessário. Nós temos, sim, viajado, né? Tanto no país e para fora, para buscar experiência. Só para ter uma ideia, eu fui a Barcelona em 2021, né, a convite lá do Smart City, né, em Barcelona, e eu tive contato com muitas ideias inovadoras lá. Né, e, inclusive, nós incluímos a Porto Alegre na rede City Possible, que é uma rede organizada pelo Mastercard, olha só, interessante, que reúne as grandes cidades no mundo. É uma rede que reúne tanto a cidade pequena, a média e a metrópole, e a grande. Para quê? Para trocar experiências. Então, se o recolhimento do lixo lá em Singapura está sendo feito de uma forma diferente, de um modelo que Porto Alegre está buscando, né, um carrinho autônomo que recolhe lixo na orla do Guaíba, que detecta o lixo, recolhe e coloca no bagageiro. Isso acontece em algumas cidades do mundo. Então, tu vai nessa rede, né, nessa rede organizada por uma empresa privada, mas não tem custo nenhum para os municípios, eles financiam isso. Então, se lá em Singapura eu descubro que tem uma solução, a rede é unida, se une Porto Alegre e Singapura, e eles fomentam e até bancam a viagem e o estudo e o projeto para essas grandes cidades. Olha que legal. Isso a gente conseguiu assinar. Porto Alegre é uma das poucas cidades no Brasil que faz parte da rede, e foi em 21, graças a uma viagem que nós conseguimos implementar isso, uma viagem para o exterior. Então a gente não pode ter preconceito disso, achar que isso é desperdício, que isso é isso, que é turismo, que é não sei o quê. Não, não é. É trabalho. Isso é trabalho. Tu vai a Brasília, tu dialoga com os ministérios, consegue recursos para a cidade, sabe? Então, claro que tem que ser bem aplicado o recurso. E eu não estou falando de comitiva. Nessa que eu fui sozinho, né? Eu fui sozinho para Barcelona, sabe? Fui lá arranhar o meu inglês, meu espanhol, mas todo mundo me entendeu e eu entendi todo mundo. Algumas coisas eu não entendi. Os caras falam rápido, mas fui de peito aberto, sabe? E tu vê comitivas com 30, 40 pessoas, sabe? Então, eu acho que é válido, sabe? A gente investir no servidor. É o que a gente está fazendo na escola de gestão. Nós nunca tivemos curso permanente de inglês e espanhol para os servidores. Aí, nós estamos gastando com isso? Não. Porque são os próprios servidores da SMED, lá da nossa educação, né? Que são professoras e com mestrado, doutorado e pós-doutorado em línguas. E que fazem parte do quadro de servidores, que se dispuseram a fazer curso. Legal. Presencial, EAD,
Está disponível hoje nas plataformas, já qualificamos mais de 600 servidores em que desde 21 até agora se formaram em espanhol e inglês. Agora a gente vai para o alemão também, sabe? Então, principalmente para qualificar o nosso servidor para participar de uma feira internacional. Não estou falando para viajar para a Europa, para participar em Porto Alegre, o South Summit. Nós tivemos mais de 50 países participando. Mas por que não se fez isso antes? Não sei. É o que a gente fala de inovação. Sabe? Fazer diferente, investir no servidor. Quando a gente pensa em fazer um diálogo com o servidor, em buscar um melhor plano de saúde, em valorizar carreiras, a gente está fazendo um estudo de vários planos de carreiras para melhorar. Não conseguimos implementar ainda, mas também a gente vai inovar nesse ponto. A questão de regulamentar férias, banco de horas, implementar o teletrabalho, que nós implementamos em Porto Alegre. Hoje nós temos secretarias que ocupam menos espaço e gastam menos dinheiro, e o servidor trabalha em casa, de forma monitorada. A gente não autoriza o teletrabalho e não mantém o teletrabalho se a produção não aumentar. Se for para manter a mesma produtividade, a gente não autoriza o teletrabalho. Isso está regulamentado. Uma das primeiras capitais no Brasil que implementou o teletrabalho foi Porto Alegre. Sabe? Então, é o que eu digo. A gente tem muita coisa que tá sendo entregue, que a nossa comunicação não tem tamanho para poder comunicar e, claro, quando comunica é com uma grande qualidade, né? A gente tem inovado também na comunicação, nas redes, o prefeito dialoga todo dia com a população nas redes, os secretários também, né? Então, o que eu vou te dizer? Acho que vale a pena, sim, a política, vale a pena interferir, né, nas gestões através da política. Acho que não é um bom caminho a radicalização, a disputa por nada, só para aquela disputa irracional de perpetuar partido no poder. Não pode ser assim, né? Nós não temos um partido no poder hoje em Porto Alegre, nós temos 11. Só não tem mais porque eles não querem participar. Eles preferem fazer o discurso fácil, fácil digo num bom sentido, tá? De ser contra tudo e contra todos e a favor de nada. Essa que é a verdade. Sabe? A gente vê muita demagogia no discurso de oposição. Aliás, sempre foi assim. A oposição sempre carrega na demagogia, porque sabe que aquilo não pode ser feito, mas aquilo dá voto, aquilo mantém o grupo unido e também, mais do que tudo, faz uma bandeira. Fortalece uma causa, né? E então eu acho que isso é equivocado, mas é legítimo. A gente tem que respeitar, e isso não faz eles vereadores ou parlamentares menos importantes que outros. Só afasta cada vez mais eles de uma gestão, de um sucesso no eleitoral, né? Então, eu creio que a gente deve sim pensar nisso, pensar que a política não é para amador. É isso aí. E quando eu falo que é para profissional, eu estou dizendo o seguinte, não é carreira. É que ela tem que ser feita com a mesma qualidade, com a mesma formação, com a mesma dedicação que é feito no privado. Porque o empresário não entra em nenhum negócio para não ter lucro. E qual é o lucro hoje do gestor público? É o bem público, é o interesse público. Esse é o lucro. Quando tu faz todo o movimento e isso interferiu na vida das pessoas, né? Todo mundo fala, né? Eu falei a primeira vez em pessoas aqui para ti. Mas todo político fala hoje, mudar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas. E a gente não muda a vida das pessoas com demagogia. A gente muda a vida das pessoas com realidade, com ação, com transparência. Indo num podcast e falar abertamente sobre isso. Indo numa rádio, né, de grande audiência e discutir abertamente o problema do lixo. Mas por que o lixo está com problema? Não, porque a empresa que está prestando serviço, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E enfrentar o problema. É o que o prefeito faz.
Ele não atende. Não tem um jornalista, e eu desafio aqui, algum jornalista que pediu alguma entrevista com ele que não conseguiu. Porque ele está aberto, ele dialoga tudo, sabe? Ele tem uma característica, né, que falando da pessoa Melo, que ele é muito verdadeiro. Então, já vi ele falando não e sim da mesma forma, né? Não precisa fazer entremeios, né? Não tem entremeios com ele. Não é sim, né? Exato. E é um momento que precisa disso, né? A população enxerga isso, né? Com os seus representantes, ela quer. Eu sempre falo, sejam verdadeiros, né? Com o eleitorado de vocês, com o munícipe de vocês. Se não dá, não dá. Se dá, dá. E tá tudo certo. Ele prefere levar um não pra casa do que ser enrolado vários dias e depois sair te queimando ali, dizendo que tu não entrega. Bom, André, quero te agradecer a tua presença. A gente pode passar horas aqui falando, né? Eles ficam ali terminar? Eles ficam ali pra mim dizendo que o tempo acabou e eu fico dizendo que eu não tô vendo, né? Isso que acontece. Um dia eu quero virar essas câmeras e mostrar como é que eles ficam. Mas depois, o que eu falei de legal ali, eles não vão editar, né? Não, Agora, aí não tem. as bobagens eles podem editar, O único corte é eu tossindo aqui. O resto, tudo tá funcionando. Mas quero te agradecer a tua presença aqui. Legal tudo isso que tu nos trouxe, né? Trouxe uma parte da gestão também que é importante que... está puxando o assado pro Melo, deixando o André falar da gestão? Não. Tô mostrando que essas pautas, muitos vereadores ou quem quer ser candidato pode se apropriar, pode se aproximar. Tenho certeza que o André, outros municípios que nos assistem, porque eu gosto muito quando dou para... curso para vereador, eu falo, assiste lá o podcast, porque tem um monte de cara legal, que são profissionais bons, que depois tu pode conversar na campanha ou depois. Então, assim, o André tá aberto, toda essa coisa que ele traz de inovação, que ele tá fazendo do patrimônio, dos leilões, municípios que querem fazer, dá uma ligadinha pro André. Ele tem a rede social aqui, vai ter a rede social dele aqui para vocês acompanharem, chamarem ele, a comunicação responde ou ele responde, não sei como é que funciona ali, mas eles estão abertos, porque é isso aí, né? Mudar a vida das pessoas, tu não precisa também estar vereador, tu está secretário e tá fazendo a mudança também. Quero muito te agradecer, muito obrigado. E eu é que agradeço esse super espaço que tu tá abrindo para nós aqui, e com esse teu espaço maravilhoso, qualificado, profissionais competentes, equipamento de qualidade, um espaço bacana, sabe? É isso que a gente precisa, sabe? Porque é muito caro esse tempo, né? Nos órgãos oficiais, né? De comunicação, tradicionais, digamos assim. E a gente tem esse espaço para falar sobre tudo, e tu me convidou assim, vamos falar sobre política, sobre eleição, sobre tudo, sem censura, de uma forma democrática. Claro que eu vim aqui com um ponto de vista, e tu recebe todo mundo, né? Gremista, colorado, esquerda, direita, não importa. O nosso estado é feito assim, de dualismo, chimangos e maragatos, e por aí vai. Então, acho que é bacana isso, a gente cresce com isso. Agora, a gente tem que pensar em melhorar no bem comum, e isso não pode ser prejudicial para a cidade, essa disputa, essas visões diferentes, sabe? Então, eu te agradeço, fico à tua disposição. Quem está nos ouvindo quiser falar um pouquinho mais sobre patrimônio, sobre a nossa gestão aqui no município, estou à disposição. Sobre a questão da nova lei de licitações, que Porto Alegre também está inovando muito nisso. Aqui é a primeira capital que né, adotou a nova lei e está trabalhando com a nova lei, né? A gente sabe que isso vai acontecer obrigatoriamente o ano que vem só. Então a gente está fazendo todo um trabalho que a gente pode compartilhar com qualquer município, sabe? A gente tem feito isso com as capitais, já viajamos pelo Brasil inteiro falando desse nosso case de sucesso aqui, tanto na área de patrimônio quanto na área de licitações. A gente está aberto para dividir com os colegas, né, do interior do estado a nossa atuação aqui. Então, muito obrigado. Os candidatos que se preparem, a eleição não vai ser fácil e é aquilo, né? A gente falou um pouquinho aqui da nossa experiência, né? Se servir para vocês, ótimo, né? Isso aí. E vamos lá, segue a vida. Obrigado. Isso é isso. Foi mais um episódio do podcast Iceberg. Valeu.